Sabado, everyone. Thank you for having me. Feliz sábado para todo mundo, obrigada por me terem aqui. It's a pleasure to be here. I know you've had at the end of a long, hard week. É um prazer estar aqui. Eu sei que é o final de uma semana que provavelmente foi dura. So I'm mindful that it's getting late for you, so we'll make a start. Então, eu sei que já está ficando tarde para vocês. Vamos iniciar. So we'll open with prayer. Vamos iniciar com a oração. Our loving God in heaven, thank you for this opportunity to meet. Nosso amado Deus que estás nos céus, muito obrigada por essa oportunidade de nos reunirmos aqui. Thank you for the blessings of this Sabbath and for all the messages that you've given us. Obrigada pelas bênçãos do sábado e por todas as mensagens que nos dás. We invite your presence and ask for your guidance. Pedimos a tua presença e a tua guia. Please grant us the promise of the Holy Spirit. Dá-nos a promessa do Espírito Santo. We ask this in Jesus' name. Amen. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Thank you again. I'm just going to share my whiteboard. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. There we go. So I think this is my third Sunday law presentation for this year. Eu acho que essa é a minha terceira apresentação sobre a lei dominical esse ano. And I didn't solicit any questions before this meeting. Antes dessa reunião, eu não pedi que fossem me feitas perguntas. Partly because for the first two meetings, I got 24 questions. Principalmente porque nas duas primeiras reuniões eu tive 24 perguntas, Which was a bit overwhelming, and I haven't answered them all. que foi um pouquinho demais para mim, então eu não consegui responder a todas. But if we were to sum up those questions, Mas se nós tivéssemos que resumir essas perguntas, they were basically about two things: elas foram basicamente em relação a duas coisas. the flood and why and how we connect that to Sunday law, O dilúvio e o como e o porquê que nós conectamos isso à lei dominical, and questions to do with the sixth kingdom. e também perguntas em relação ao sexto reino. So I thought I'm on a journey just as much as anybody else, Eu estou atravessando essa jornada tal como todo mundo, trying to understand these things. tentando compreender essas coisas. So what I'd like to do is share my perspective on the flood and the sixth kingdom and how they're connected. Então, o meu objetivo é compartilhar o sexto reino e o dilúvio e como eles se conectam. But please feel free to jump in at any time with comments or questions. Mas, por favor, sintam-se livres de comentar a qualquer momento ou fazer perguntas. So in 2018, Em 2018, the Midnight Cry message gave us Fabius Maximus Gurgis a mensagem do Clamor da Meia-Noite nos indicou Fábios Máximos Gurgis as a symbol for Sunday law. como símbolo da lei dominical. We weren't given Quintus, Não nos foi indicado Quintus, and Fabius was kind of like just an add-on. There was no explanation. e Fábios foi como uma adição, não houve explicação. But we accepted pretty readily that Maximus Gurgis meant Sunday law. Mas rapidamente a gente aceitou que Máximos Gurgis significava lei dominical, Maximum flood. máximo dilúvio. So where do we get this idea that the flood can be equated with Sunday law? De onde a gente tira essa ideia que o dilúvio pode ser conectado à lei dominical? What prophetic understanding, what verse in the Bible would we go to? Que entendimento profético nós tínhamos disso e que verso bíblico a gente iria ver?
Uh, any thoughts? Algum pensamento? So I'm going to suggest that one of the main places we go to is Daniel 11, verse 40. Eu vou sugerir que um dos lugares principais para qual a gente vai é Daniel 11, verso 40. So let's just revise that. I hope you've got a Bible handy. Vamos rever isso. Eu espero que vocês tenham uma Bíblia por perto. So Daniel 11, verse 40 talks about the time of the end. Daniel 11, verso 40 fala do tempo do fim. And we know that to be 1798, Sabemos que é 1798, when revolutionary France wars against the papacy. quando a França revolucionária faz guerra contra o papado, So King of the South wars against the King of the North. que é o rei do sul contra o rei do norte, That's 1140 part A. que é Daniel 11, 40, parte A. And then the next word is and, E depois a próxima palavra seria e, meaning subsequent to that event, que é algo que é subsequente a esse evento, em sequência. we come to, we're still in the time of the end. Ainda estamos no tempo do fim. We're going to look at 11. When the King of the North is going to retaliate against the King of the South. E então o verso 11, 40, parte B, é quando o rei do norte se vai retaliar contra o rei do sul. In 1989. 1989. And what does the King of the North do to the King of the South in 1989? O que o rei do norte faz com o rei do sul em 1989? It uses military and economic strength to do what? Vai usar força militar e econômica para fazer o quê? What are the words there? Quais são as palavras que estão aí? All right. Overflow. Overflow and pass over. Thank you. Então, seria inundar e atravessar. Okay, so that overflowing means a flood. Então, esse inundar seria um dilúvio. And the Passover, I had lost a piece of paper. Means to invade. E o atravessar seria invadir. Has the idea of a scourge. Que seria a ideia como se fossem atacar. So the King of the South is inundated or drowned. Então, o rei do sul vai ser inundado by this invasion. por essa invasão. Those two words are verbs. Essas duas palavras que estão aí são verbos. But they have a particular tense in the Hebrew. Só que eles têm uma particularidade no hebreu. That means completed action in past time. A forma como é conjugada seria uma ação completa no passado. So I might say, I walked. Eu poderia dizer, eu caminhei. So we know that if yesterday I went for a walk, that took a particular, it took a time to complete that walk. Então, se eu disser, ontem eu fui caminhar,
Significa que eu demorei um certo período de tempo durante essa caminhada. whether it was 5 steps or a 5-hour hike. Quer eu tenha dado 5 passos, quer tenha sido uma caminhada de 5 horas. That there was something done that took time and was completed. Algo foi feito que demorou seu tempo, mas que se completou. And that's how we understand floods. E é assim que a gente entende os dilúvios. That they take this time. Ou as inundações, elas demoram um certo tempo. So we can mark a flood here. Então, aqui a gente pode marcar esse dilúvio. Our next verse, Nosso verse próximo verso, 41, que é o 41, takes us to Sunday law. nos leva para a lei dominical. And I'll write 2024 here. Vou colocar 2024. This is the story of the king of the north entering into the glorious land. Que é a história do rei do norte entrando na terra gloriosa. And what's the most important word in that verse that will link it to verse 40? Qual é a palavra mais importante nesse verso que a gente pode linkar com o verso 40? It's not a big word. Não é uma palavra grande. One of the key words in verse 40 is the word and. A palavra-chave no verso 40 seria e. You don't need a big word to make a huge difference in our understanding. E a gente não precisa de uma palavra grande para fazer essa grande compreensão. So what would be the key word in verse 41? Could we say also? We could definitely say also. Então, a minha sugestão foi também. Então, a Ancia Terry disse que sim, definitivamente seria essa palavra. Because what that word is telling us Porque o que essa palavra nos diz is that the same way that the king of the north overflowed the king of the south é que a mesma forma que o rei do norte inundou o rei do sul, will be the way the king of the north enters the glorious land vai ser a mesma forma que o rei do norte entra na terra gloriosa, with a flood. com um dilúvio. But this flood is an MG, it's a maximum flood. Só que esse dilúvio é um grande dilúvio, Which means that time of the end flood is a minimum flood. que significa que o dilúvio do tempo do fim é um dilúvio menor. This whole period is likened to a flood. E todo esse período de tempo seria como um dilúvio. As the king of the north rises and begins to overflow and overthrow. À medida que o rei do norte ele vai ascendendo e ele começa a inundar e atravessar. So we know the flood is connected with the king of the north. Então nós sabemos que esse dilúvio está conectado com o rei do norte. But what throws us in 1140 verse B Mas o que nos mostra no 11:40 parte B is we've been channeled through our Adventist heritage é que a gente tem sido levado ou canalizado pela nossa mentalidade adventista to accept that the king of the north is the papacy in verse A and verse B. aceitar que o rei do norte é o papado tanto na parte A como parte B. And the question we need to ask is it the USA that helps the papacy? E a pergunta que a gente precisa fazer é: será que são os Estados Unidos que ajudam o papado? Or is it the papacy that helps the USA? Ou é o papado que ajuda os Estados Unidos? And we've come to realize that it is the papacy that's
helping the USA in Part B. E na parte B, a gente passou a entender que é o papado que está ajudando os Estados Unidos. Because who was it that entered the countries of the Soviet satellite states? Porque quem foi que entrou nos países satélite dos países soviéticos? So, yes, the papacy entered Poland Então, sim, o papado entrou na Polônia, initially, inicialmente, but it's the West, led by the United States, that enters East Germany and sweeps across to Russia. mas é o oeste da Alemanha que vai atravessar e vai até a Rússia. And so in 1140 Part B, the USA is the king of the North. Então, o verso 40, parte B, os Estados Unidos são o rei do norte And can be associated with a flood. e podem ser associados como um dilúvio. So I'd like us to go back to a familiar passage. Então, eu gostaria que a gente fosse agora para uma passagem que a gente já está familiarizados. And let's go back to Isaiah 28. Vamos voltar para Isaías 28. So this is Isaiah. Isaiah is a prophet of the southern kingdom. Então, aqui temos Isaías, profeta do Reino do Sul. He is prophesying here, though, about events that will occur in the northern kingdom. Ele aqui está profetizando sobre eventos que vão acontecer no território do norte, At least for the first half of this chapter. pelo menos na primeira metade do capítulo. He pronounces a woe upon the leaders of Ephraim. E ele vai pronunciar uma calamidade sobre os líderes de Efraim. The crown of pride of Ephraim is Samaria, their capital city. A coroa de orgulho deles seria a Samaria, que é a capital, But it's like a fading flower. mas seria como uma flor que vai se apagando. So a flower that fades is something that you're going to watch deteriorate over time. E essa flor que vai murchando, vai se apagando, é algo que você vê deteriorando ao longo do tempo. It will lose its beauty and then rot and then be destroyed, be gone. Perde a sua beleza, ela apodrece e depois ela some. And that's because their leaders are drunk. E isso porque os seus líderes estão bêbados. And so what is going to cause this fading flower to be finally taken away? Então, o que que vai fazer com que essa flor ela soma, seja removida, retirada? God has a mighty and a strong one. Deus tem uma que é mais poderosa. And this is Assyria. E aqui estamos falando da Síria. Assyria is going to come down from the north. A Síria vem do norte. And that is described as an overflowing flood. E isso é descrito como uma inundação. A destroying storm. Uma inundação que vai destruir, um temporal destruidor. So this instant here of Assyria being likened to a flood Então, esse instante aqui, onde a Síria ela é comparada a uma inundação, is an example of the king of the north being used as a scourge or punishment. é o exemplo do rei do norte sendo usado como um castigo, um flagelo. And in verse 5, Isaiah is telling the southern kingdom E no verso 5, Isaías está dizendo ao reino do sul that even though this happens, God still has a remnant. que ainda que isso aconteça, Deus ainda tem um remanescente. But then the same warning is going to come to the southern kingdom.
E o mesmo aviso vem para o Reino do Sul. And if you look at, so that warning begins in verse 14, E esse aviso começa no verso 14, that if they don't learn the lessons, que se eles não aprenderem as lições, then an overflowing scourge or flood will destroy them as well. que esse flagelo ou essa inundação também vai destruí-los. Again, in verse 17 and 18, this punishment is referred to as a flood. Depois, no verso 17 e 18, esse castigo também é ilustrado como sendo um dilúvio, That will overflow and sweep away the kingdom. que vai inundar e atravessar o reino. So this flood is Babylon. E esse dilúvio, então, seria a Babilônia. So if we just consider that line, Se nós considerarmos essa linha aqui, you've got Assyria nós temos a Síria, that is going to take away the northern kingdom. que vai remover o Reino do Norte, We're familiar with the 25-20. com os 25-20, And this is likened to a flood. e isso é igual a um dilúvio. Babylon, the north, Babilônia ao norte will take away the southern kingdom. vai remover o Reino do Sul, And again, this is another flood. e isso seria um outro dilúvio. So the flood's connected with the king of the north, Então, o dilúvio está conectado com o Rei do Norte, but it sweeps away the people for 2,520 years. mas vai atravessar ou varrer as pessoas durante 2.520 anos, Until such time as the times of the Gentiles are fulfilled. até que o tempo do gentio seja cumprido, That's Luke 21:24. que é Lucas 21, verso 24. Jerusalem is trodden down for or overflowed for that period of time. Jerusalém, ela é inundada durante esse período de tempo. And again, we can see from the studies we've done on Daniel 9 and Revelation 12 Também nós podemos ver dos estudos feitos de Daniel 9 e 12, that in Daniel 9, verse 26 and 27, Daniel 9, verso 26 e 27, it tells the story of the cross, nos fala da história da cruz, 70 AD, o ano 70, 538, 538 and 1798. e 1798. So that's Daniel 9, 26 and 27. Daniel 9, 26 e 27. I'll write Isaiah 28 up here. Vamos colocar aqui Isaías 28. And that this 538 is described in Daniel 9 as a flood. E aqui esse 538 também é descrito em Daniel 9 como um dilúvio. And if we go to Revelation 12, E se vamos também para Apocalipse 12, the end of that time period is also described as a flood. o fim desse período de tempo também é descrito como um dilúvio. So we could the woman of Revelation 12, Então a mulher de Apocalipse 12, although it's not punishment, she's hidden away from this flood. ainda que não seja um castigo, ela é escondida desse dilúvio, That there is a remnant that is protected from the flood. porque há um remanescente que está sendo protegido desse dilúvio. So just want to note from these two passages how a flood can be a period of time. Então, dessas duas passagens, a gente quer ver como é que esse dilúvio pode ser um período de tempo, But it's something that ebbs and flows. mas é algo que vai fluindo. And we would note Sunday law as maximum flood, E a gente não sabia da lei dominical como o máximo dilúvio,
where it reaches a particular height. até que chega a uma altura específica. Another passage to note is back in Daniel 11. Um outro verso para a gente saber está novamente em Daniel 11, And that's Daniel 11, verse 10 to 16, então é Daniel 11, do verso 10 ao 16, where the sons of the king of the north onde os filhos do rei do norte want to retaliate against something that the king of the south had previously done. querem retaliar contra algo que previamente havia feito o rei do sul. And they are going to wage war against the king of the south E vão causar guerra contra o rei do sul and come like a flood, overflow and pass through. e vão como um dilúvio passar e inundar And take away the spheres of influence of Egypt or the king of the south. e remover as esferas de influência do Egito ou do rei do sul. That flood will continue until verse 16 E essa inundação continua até o verso 16. and will include the Battle of Panium. E vamos incluir a batalha de Panion. And we make application of verse 10 as 1989. E nós fazemos a aplicação do verso 10 como 1989. That those two sons are Ronald Reagan and George Bush Sr. E esses filhos são o Ronald Reagan e o Bush Sr. So it's a second witness for the flood being noted at the time of the end. Que é uma segunda testemunha do dilúvio no tempo do fim. So why the use of the word flood? Então, por que que usamos a palavra dilúvio? Why was the northern and southern kingdom swept away in Isaiah 28 by a flood? Por que que o reino do norte e do sul foram varridos em Isaías 28? So to understand flood better, I'd like to go back to the literal. Então, para entender melhor o dilúvio, eu gostaria de voltar ao literal, To go back to the Genesis flood. para ir para o dilúvio de Gênesis. Why was a flood brought then upon the antediluvian world? Por que que foi trazido ou colocado um dilúvio no mundo antediluviano? Por que que isso aconteceu? So we know that the flood isn't just an arbitrary punishment from God. Nós sabemos que o dilúvio não é apenas um castigo arbitrário de Deus. It's basically it's like a curse. É basicamente como uma maldição. A curse is not an arbitrary punishment. Uma maldição não é um castigo arbitrário, It's a consequence of not receiving the blessing. é uma consequência de não receber a bênção. So the flood is a consequence of something. Então, o dilúvio é consequência de alguma coisa. To understand why the flood has to come, we need to understand the three curses that society has been facing since the fall of humans. Então, para entender o porquê que esse dilúvio tem que vir, a gente tem que entender as quedas que a sociedade tem passado desde que isso aconteceu. So, curse number one. Então, primeira maldição. Adam's curse. A maldição de Adão. So, what was Adam's curse? Qual foi a maldição de Adão?
it's hard labor. Foi o trabalho duro. Got to till the ground by the sweat of his brow. Foi eu trabalhar até o suor cair do rosto. Maybe we'll do it this way. So hard labor, Então, trabalho árduo. he's got to fight nature. Tem que lutar contra a natureza. Okay, so hard labor. Então, There's a struggle with nature. então, nós temos trabalho árduo e isso traz dificuldade da natureza. Going to have to battle the thorns and the thistles. Vai haver uma dificuldade ali no meio dos espinhos. So this has to do with economics, E isso tem a ver com economia, survival, hardship. sobrevivência, tempos difíceis. It's not going to be that easy to subsist anymore. Não vai ser algo tão fácil de subsistir. So that's Genesis 3:17 to 19. Isso está em Gênesis 3, do 17 ao 19. The second curse is Eve's, A segunda maldição é a de Eva, something we've spent quite a bit of time on. algo que a gente já gastou algum tempo falando. And our key word there is patriarchy, E a palavra-chave aqui seria o patriarcado, which is basically domination within relationships. que é basicamente o domínio nos relacionamentos. There's a fallen social order, Há uma queda na ordem social and a gender hierarchy. e uma hierarquia de gênero. And our third curse E a nossa terceira maldição is Cain's curse. é de Caim. And so what happened there? O que acontece aí? We've got violence between humans, Temos a violência humana, we're going to see war a gente vê guerra and social exclusion. e exclusão social. Because what happens to Cain? Porque o que acontece com Caim? He's going to be a fugitive and a vagabond. Vai se tornar um vagabundo e um fugitivo. That means he's going to wander aimlessly Ele vai vaguear por aí sem fim and flee from retribution. e fugir da retribuição. So this is all a result of his murder. E isso tudo como resultado do seu assassínio. He's a marked man. Ele é um homem marcado. And these are the original curses that are going to plague the antediluvian world. Então, essas são as maldições originais que vão cair sobre o mundo antediluviano. Each curse is going to spread from the individual and affect the society. Cada maldição vai se espalhar de um indivíduo passando para uma sociedade. They will have a cumulative effect. Vão ter um efeito acumulativo. So what will the accumulative effect of Adam's curse be? O que vai ser o efeito acumulativo da maldição de Adão? As population increases, À medida que a população ela vai aumentando, labor demands will increase. também o trabalho vai ter uma demanda maior.
And society is going to need to start exploiting the earth. E a sociedade, ela passa a explorar a terra. For information regarding this, Informação em relação a isso, Patriarchs and Prophets, page Patriarcas, 91. Patriarcas e Profetas, na página 91, no inglês. I think it's paragraphs 1, 2, and 3 all give a description of how these curses have taken over society. Logo ali nos primeiros parágrafos, 1, 2 e 3, vai dar a demonstração de como essas maldições elas atingiram uma sociedade. So there's going to be economic strain, Então, vai haver uma dificuldade econômica também, and the people can't control the pressure to survive. e as pessoas não conseguem controlar a pressão de sobrevivência. If we go to Eve's curse, Depois nós passamos para a maldição de Eva. the patriarchal family is also going to extend into society. A família, modelo patriarcal, também vai se estender na sociedade. Um, there will be exploitation of the vulnerable. Vai haver exploração aos mais vulneráveis. There'll be oppression and greed. Opressão. And then if we go to Genesis 6:11, Então, é opressão e ganância. E depois, se a gente vai para Gênesis 6, verso 11, it describes how Cain's curse spread across society. vai mostrar como é que a maldição de Caim, ela se espalha na sociedade. Quote that properly. The earth was filled with violence. A terra estava cheia de violência. So there's violence Então, temos a violência and political breakdown. e uma quebra política. Nothing in place to stem the violence. Nada é colocado no lugar que possa fazer frente a essa violência. Murder and revenge increases. Assassinatos aumentam. They'll need cities or powers. Vão precisar de cidades para terem certos poderes. Sorry, power structures. Então, precisam de estruturas para ter um poder. To reinforce the violence. Para reforçar a violência. So this violence becomes pervasive. Então, essa violência ela vai ser algo perverso. It's inescapable, it's widespread. Não dá para fugir disso porque ela se espalha. So these curses have spread beyond the individual. Então, isso se espalha, essas maldições, para além do indivíduo. And humanity cannot self-correct. E a humanidade, ela não pode se corrigir. The world is dominated by these unrestrained curses. E o mundo é dominado por essas maldições que não podem ser domadas. So the flood becomes is a consequence and a solution to these curses.
E o dilúvio seria a consequência dessas maldições. So, on another note, so it's just not all bad news. Então, nem tudo é ruim. The gospel message A mensagem do evangelho is meant to reverse these curses. deveria reverter essas maldições. So, Adam's curse is reversed by the restoration of creation. Então, a maldição de Adão, ela é revertida pela restauração da criação. Eve's curse is reversed by, A we'll say maldição it out de, loud, a maldição de Eva, ela foi é, reversa com o quê? Igualdade. equality. Uhum. And Cain's curse is reversed by reconciliation. E a maldição de Caim foi revertida com reconciliação With God and humans. entre Deus e os humanos. So that's the answer. Então, essa seria a resposta. But what we're looking at is what the flood, why the flood came, and what its purpose was. Mas nós estamos olhando para qual foi o propósito do dilúvio e por que que veio esse dilúvio. So if we go back to Cain, Se nós voltarmos para Caim, so after Cain is cursed, he's going to build the first city. depois de Caim ser amaldiçoado, ele vai construir a primeira cidade He calls it after his son Enoch, e chama a cidade pelo nome do seu filho Enoque. because what Cain is attempting to do is to restrain the curse. Porque o que Caim está tentando fazer agora é restringir essa maldição, To stabilize it, para tentar estabilizá-la, to manage his bad circumstances. tentar manejar as suas circunstâncias ruins. So this city is a political structure, Então, essa cidade, ela é uma estrutura política. and it's being built because of Cain's insecurity, E está sendo construída por causa da insegurança de Caim, because of the violence that he's created. por causa da violência que ele criou. And then what comes next in Genesis 4 Depois, o que se segue em Gênesis 4 is the chapter is going to list his descendants. é o capítulo listando os seus descendentes. And these descendants really give us the foundation of civilization. E esses descendentes nos dão a fundação da civilização. So Cain, he builds a city, Então, Caim vai construir a cidade, and then he has children. depois tem filhos ou filhas. So he has Jabal, Tem o Jabal. Jabal is the father of animal husbandry. Que é o marido como se fosse de todos os animais, The nomadic pastoral life. e que é nomeado para a vida pastoral. Then there's Jubal, Depois temos Jubel, who gave the world music and culture. que deu ao mundo a música e a cultura. And then there's Tubal-Cain. E depois temos Tubal-Caim, Metallurgy, the working of, how does it describe it? it's like the metal industry. Yes,
instructors of people that work with brass and iron. Like boilermakers and so on. Yes. Então, seria a área da metalurgia. Metalurgia. So that gives tools Então, isso nos dá as ferramentas and weapons. e nos dá também armas. So, because there's farming and there's also war. Então, existe o lado onde há a plantação e também o lado das guerras. So this is all human progress Então, isso é um progresso humano, with the possibility of violence. mas com a possibilidade de violência. Ellen White tells us that if they had have used these amazing skills, E Ellen White nos diz, se eles não usassem essas habilidades maravilhosas, they could have created another Eden. eles poderiam ter criado um outro Éden. But because they were used for self-glorification Mas como usaram essas habilidades para a autoglorificação and to oppress others, e para oprimir outras pessoas, then we just see an escalation of violence. então a gente vê a violência ela sendo escalada. So in the same passage, you get the Song of Lamech. Depois, nas mesmas passagens, a gente tem o Cântico de Lameque, And this is the first piece of poetry actually in the Bible. e é o primeiro pedaço de poesia da Bíblia. It's not the easiest passage to understand, Não é a passagem bíblica mais fácil de ser entendida, but basically Lamech, who is polygamous, has a couple of wives, mas Lameque, que comete a poligamia, que tem várias mulheres, so we see Eve's curse here with Lamech. a gente vê aqui a maldição de Eva com Lameque, He kills two men. e ele mata dois homens. He kills a man and a young man. Mata um homem e também um jovem. Basically, it says, "You hurt me, I kill you." Basicamente, ele diz: você me machuca, eu te mato. He's boasting of revenge. E ele está querendo essa vingança, está se gabando da vingança. And if Cain has a curse that is sevenfold, Lamech's got a curse that is 70 times 7. Então, se o Caim tem uma vingança que é de 7 vezes, por exemplo, Lameque teria 70 vezes 7. So this is the story of Cain Então, essa seria a história de Caim. and how the foundations of future civilization are going to be laid. E como começa as fundações da civilização. This story of Cain is like a prototype, Então, essa história de Caim seria como um protótipo, a pattern or a model of future civilizations. um padrão ou um modelo de civilizações futuras. And what it shows us is that human progress doesn't eliminate the curses. E o que mostra é que o progresso humano nunca acaba com essas maldições. That technological development, like the metallurgy, Que mesmo o desenvolvimento tecnológico, como a área da metalurgia, it has both good and destructive power. tem um poder bom, mas também destrutivo. And civilization is going to grow out of fear, insecurity, and power struggles. E a civilização, ela vai crescer no medo e com todas essas lutas e dificuldades de poder. And this is going to accumulate until there's nothing more that can be, nothing that can be done to better society. E isso vai se acumulando até que não haja mais nada que possa ser feito para melhorar a sociedade.
And the Bible is going to portray the flood as a divine intervention. E a Bíblia vai mostrar esse dilúvio como uma intervenção divina. So this might be a good place to make to stop. Então, talvez esse seja um bom ponto para parar, So that we can take the break for the translators, para que a gente possa dar uma pausa agora aos tradutores and we can come back and continue looking at the flood. e depois voltamos e continuamos olhando para a questão do dilúvio. And please think about any comments or questions you'd like to have. E pensem, entretanto, em comentários e perguntas que Terry, vocês how long gostariam of a de break would fazer. you like to suggest? Sorry, Gabriel? He's asking how long you How would long like of a the break break. would you like to suggest? Oh, 10 minutes? Okay, sounds good. Okay. All Então, right. vamos you. fazer uma pausa de 10 minutinhos e depois a gente volta para continuar. I'll close with prayer. Vamos encerrar com oração. Dear God in heaven, as we look back in biblical and earth history, Querido Deus que estás nos céus, ao olharmos para trás para a história bíblica, we pray for a greater understanding so that we can know the times in which we're living. pedimos um grande entendimento para a gente saber os tempos que a gente está vivendo. There is no new thing under the sun. Não há nada novo embaixo do sol. Help us to learn the lessons so we can see where we're living today. Que nós possamos aprender as lições e saber onde a gente está vivendo atualmente. So please be with us until we return. In Jesus' name. Amen. Fica conosco até retornarmos. Em nome de Jesus. Amém.